Bem-vindo à era dos dados. Você tem 1 minuto? Em 60 segundos, muita coisa acontece nesse novo mundo. E a sua comunicação não pode ficar para trás. É preciso se reinventar, ser relevante, conectar informação, estratégia, criatividade e resultados. Para tudo isso, conte com a Octopus. A gente faz essa conexão acontecer. Octopus, a sua comunicação na era dos dados. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Octopus comunicando. Quer ficar conectado com o mercado da comunicação? Então não perca o Octopus comunicando. Toda terça às 7 da noite. Estratégias, novidades e dicas de comunicação para todo tipo de empresa, inclusive a sua. Um programa para você manter a sua empresa sempre conectada. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Toda terça às 7 da noite. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Olá, ótima tarde para você que acompanha a Guardiã da Notícia. No ar, a Guardiã da Justiça. E hoje, Dr. Ricardo Yamazaki e Dr. Daniel Souza. Ótima tarde para vocês. Dr. Daniel, Dr. Ricardo. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos. Com muita satisfação iniciamos aí a nossa jornada para falar um pouquinho sobre direito, para falar um pouquinho sobre justiça. E para começar a iniciar bem aí, um abraço, mandar um abraço, desejar muita saúde, muita paz aí para todos os telespectadores, para todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. Lembrando que estamos ao vivo em todas as plataformas da Guardiã da Notícia. E também para falar um pouquinho sobre dados, né? Afinal, a Guardiã da Notícia é quem reúne grande parte desses dados. A gente ouviu aí a Octopus, né? Que é uma forma de falar um pouquinho sobre dados, e nada melhor do que a gente iniciar esse nosso primeiro programa falando um pouquinho sobre esses dados e a proteção que a gente tem em relação a eles. E eu queria convidar aqui, com muita alegria, muita honra, o Dr. Daniel Souza, que é advogado há 20 anos, especialista em direito processual penal, direito processual civil e direito empresarial, entusiasta da transformação digital e da inovação, palestrante sobre gestão do tempo e qualidade de vida e consultor jurídico de privacidade de dados, para falar um pouquinho aqui sobre essa questão, essa lei geral de proteção de dados que veio agora, né, saiu agora recentemente pelo Senado Federal, que decidiu pela vigência imediata da lei geral de proteção de dados. E agora essa lei, a Presidência da República tem 15 dias para sancionar ou vetar o texto, e a adequação às regras da Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente, passa a ser uma urgência, uma necessidade. Eu queria dar as boas-vindas e desejar uma boa tarde aqui para o meu querido colega, querido amigo, Dr. Daniel Souza. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ricardo. Como vai? É um grande prazer aqui ter você me entrevistando e tendo a oportunidade aqui de trazer um assunto tão importante, né, e tão necessário quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria que você iniciasse falando aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham agora, ao vivo, e também posteriormente nas reproduções, né, que as pessoas podem acompanhar nessa onda rotativa que é a internet, que são as pessoas que acompanham os nossos programas e as nossas programações. Eu queria saber de você, primeiro explica um pouquinho
o que são os dados, né? Primeiro, eu acho que as pessoas têm uma ideia do que são dados, mas eu acho que tecnicamente falta um pouquinho dessa noção do que realmente são os dados, e para depois a gente falar um pouquinho sobre a lei e por que a gente teria que proteger esses dados. Então, começa dizendo um pouquinho aqui para os nossos ouvintes o que são esses dados. Então vamos lá, né? Para que esse bate-papo fique bem tranquilo e bem leve, eu vou tentar ser menos técnico, a gente tirar o juridiquês aqui da frente, para que todo mundo entenda de uma forma bem simples. Dados pessoais são os nossos dados, sabe? Então é o nosso RG, o nosso CPF, o nosso endereço. E aí a gente tem que ingressar um pouquinho mais a fundo para demonstrar que não são somente estes dados. Por exemplo, um IP do nosso computador é um dado pessoal também. A placa do nosso carro é um dado pessoal. Tá? Então não vou entrar em questão técnica, mas é basicamente isso. Então tudo aquilo que possa identificar alguém consiste em um dado pessoal. E aí vem a lei e quer proteger estes dados pessoais. Justamente porque hoje o dado pessoal, como se vem dizendo, né, o dado pessoal é o novo petróleo. Né? Hoje a nossa economia é baseada em dados. E diversas empresas realizam o tratamento dos dados pessoais de todos nós, de uma forma geral. Só que até então não existia controle, não existiam regras para essa forma de tratamento de dados. E agora vem a lei e traz diretrizes, traz regramento. Então agora não é de qualquer forma mais. Tem que observar as disposições previstas na lei. E isso está mais ligado para as pessoas físicas, né? Porque basicamente a gente está falando que os dados, você deu exemplos aqui de dados que são do cotidiano e do dia a dia de uma pessoa física, mas também para as pessoas jurídicas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem regular dados pessoais, e não dados de pessoas jurídicas. É que como ela vem trazendo direitos dessas pessoas, né, dos titulares de dados, ela também traz responsabilidades para todos aqueles entes que cuidam desses dados, de qualquer forma que seja. Então são empresas, pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas físicas mesmo, desde que esse tratamento de dados tenha fim econômico. Então você vê que abrange muita gente. Então todo mundo vai ter que observar agora essas novas regras trazidas pela lei. Muito bem. Então esses dados, você explicou aqui de uma forma bem, bem bacana, sem essa coisa mais técnica do que são esses dados, deu exemplos desses dados, porque eu acho que isso aproxima realmente as pessoas e os nossos ouvintes para que eles saibam que todos eles, ou todos nós, possuímos esses dados aí espalhados pelo mundo afora. E esses dados, obviamente, eles ficam armazenados ou ficam cadastrados em algum local. É sobre esses dados que a lei vem regulamentar. Essa regulamentação serve também para o governo, mas também para o particular. O que essa lei vem proteger? Claro, a gente falou aqui da proteção dos dados, mas qual é o intuito dessa proteção desses dados? Bom, a finalidade da proteção é justamente reconhecer o dado como um direito individual. Até então, isso vinha sendo tratado, mas não de forma específica. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele já trazia alguns dispositivos com relação à transparência no cuidado com os dados, o Marco Civil da Internet também, a Lei Carolina Dickmann também trazia dispositivos nesse sentido. Mas aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados e condensou, ou seja, trouxe de forma mais específica, né, como deveria ser realizado o tratamento destes dados. E por que isso atinge de forma direta as empresas? Porque, de qualquer forma, as empresas, tanto pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes governamentais, quanto as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as empresas que normalmente a gente fornece dados, devem obedecer à lei. E como é que funciona isso para a empresa? Vou dar só para exemplificar, para ficar mais claro aqui, para a gente não ficar só em conceito.
As empresas que possuem funcionários já realizam tratamento de dados destes funcionários. Então, elas têm que observar o regramento novo previsto na lei. As empresas que têm prestadores de serviço, a mesma coisa, porque elas cuidam destes dados, desses prestadores de serviço. As próprias relações entre empresas, de forma direta, não incide a lei. Por quê? É uma relação de empresa para empresa. Ocorre que, nesta relação contratual, na maioria das vezes, consta nos contratos que a empresa é representada por uma pessoa física. E aí consta ali os dados dessa pessoa física. Então, esses dados também têm que ser protegidos. De uma forma bem simples, é assim, ó, eu sou uma empresa, e se tem um dado que circula aqui dentro da minha empresa, que eu coleto, ou que eu armazeno, ou que eu acesso, este dado não é meu. E se ele não é meu, eu preciso cuidar agora de forma específica. É óbvio que muitas pessoas não têm nem ideia das maldades que podem ser feitas a partir dos nossos dados. Cita alguns exemplos, né, da vida real, de casos que acontecem, que podem nos acontecer, inclusive, ninguém acha que está livre disso, de terem ou de usarem os nossos dados. Dá alguns exemplos aí, inclusive, né, para que as pessoas possam, de alguma forma, raciocinar o quanto a falta de proteção dos nossos dados ensejaria uma série de transtornos para a gente. Sim, não tem a menor dúvida, né? Basta a gente... existe uma pesquisa, né, que cerca de 70% das empresas já foram invadidas, né, já sofreram de alguma forma uma invasão por terceiro, né, não vou nem especificar como foi a invasão, mas existiu, e em alguma das situações houve pedido de resgate. Então, como é que funciona isso? Invadem o seu sistema, né? Aí a gente pensa assim, mas poxa, por que vão invadir meu sistema? Existem diversos motivos e diversas formas, né? Mas a mais comum, né, e talvez aqui quem esteja ouvindo a gente não saiba, não é a invasão de alguém que de forma direta, né, queira invadir o seu sistema de forma eletrônica, mas assim, a pessoa na sua empresa, ela usa alguma coisa para entrar na sua empresa. E na grande maioria das vezes é através de pessoas. Então, os seus próprios funcionários, colaboradores, são o instrumento para que isso ocorra. Né? E a gente fala assim, mas como é que isso acontece? Isso também é conhecido como engenharia social. Tá? Então, o seu funcionário está usando o celular, ele está com o celular ali no local de trabalho, aí recebe, por exemplo, um WhatsApp com uma mensagem de uma promoção muito barata ou muito absurda, ou de algum convite para ingressar em algum grupo, e de repente você acessa aquele link, e aquele link contamina o aparelho celular, que, de forma direta, entra na rede da sua empresa e acaba invadindo os terminais, ou seja, os computadores da sua empresa. E isso faz com que quem teve a intenção de fazer isso tenha acesso aos dados constantes na sua empresa. E dá margem. E para que ele faz isso? Né? Na grande maioria das vezes é para pedir um resgate. E esse resgate aí a gente vem vendo através de bitcoins. Tá? E de qualquer forma aqui eu já vou deixar o recado assim, existe um procedimento para que deve ser seguido se isso acontecer, mas se recomenda não pagar resgate nenhum, até por conta de você alimentar esse tipo de infração penal. Né? Então, para isso não acontecer mais vezes, para que isso não cresça, a gente não tem que alimentar esse tipo de conduta. Há quem pense que essa lei é só para grandes empresas, bancos, mercados e etc. Fala um pouquinho se é realmente isso, se essas empresas grandes são só para elas, ou desde uma empresa que possua, obviamente, dados, ela também tem que se adequar a essa legislação. Não, exatamente, Ricardo. Todas as empresas, né? A lei, a princípio, ela não discrimina quem precisa e quem não precisa. Então, ela diz todas as empresas, desde o grande até o pequeno. Mas aqui eu já advirto que existe, já saiu até a regulamentação dela, mas ainda não foi composta, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
esta autoridade é que vai trazer algumas regras mais específicas, como, por exemplo, qual a empresa que eventualmente não vai precisar seguir não a lei, mas algumas obrigações da lei. Tá? Eu dou como exemplo aqui, que vem muito sendo falado, sobre o encarregado de dados, conhecido também como DPO, tá? Que é aquele responsável pelos dados na empresa, ou seja, ele vai ser a ligação entre esta autoridade com a empresa. Então, ele vai ser o responsável pelos dados dentro daquela empresa. Esse DPO, você está me ouvindo, Ricardo? Tô. Tá. Esse DPO, a autoridade nacional provavelmente vai dizer quais as empresas que podem ser dispensadas desse DPO. Até ou por porte ou por faturamento, mas é muito provável que ela discipline isso. Até porque, no meu modo de enxergar essa disposição, não faz muito sentido uma multinacional ter um DPO, até porque existe um controle melhor sobre os dados, e uma empresa muito pequena, onde provavelmente um microempresário, onde não tem funcionário, né, ter que ter um DPO. Então, seria meio incoerente, mas a gente tem que aguardar de qualquer forma essa regulamentação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, de qualquer forma, aqui nós está dizendo, todas as empresas vão precisar seguir as novas regras da lei. Isso não tem jeito. São responsabilidades que a lei traz e direitos dos titulares de dados, né, os donos dos dados, como nós todos aqui. Quem pode ser esse DPO? Ele precisa ser advogado? Ele precisa entender de TI? Quais são as características para uma pessoa ser um DPO? Oh, essa pergunta é legal, Ricardo. A lei aqui, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que qualquer pessoa pode ser DPO, tá? Inclusive empresa. Então, uma empresa ela pode ter um funcionário como DPO, ela pode contratar alguém, como ela pode contratar também alguém de fora. Esse alguém de fora pode ser uma pessoa também, ou pode ser uma empresa que exerça a função de DPO. Agora, o interessante são as características que esse DPO precisa ter. Tá? A lei não traz uma formação específica para isso, mas existem algumas características. Ela precisa entender da parte jurídica. Por quê? Porque todo o trabalho tem que ser adequado à lei. Ela tem que entender de segurança da informação, proteção de dados, e ela tem que entender de processos, né? Basicamente é governança. Então a gente diz que a função de DPO ela tem que ser estratégica, coordenadora, ele tem que flutuar em todas as áreas de forma muito bem, porque é ele que vai coordenar, né? Ele que vai dizer o que vai ser feito com os dados, como vai ser feito. Então, e é bom deixar claro aqui que não existe subordinação, tá? Então ele não é subordinado a uma área, por exemplo, jurídica dentro da empresa, ou uma área de tecnologia da informação. Não, ele não é subordinado. Ele é uma função independente que justamente vai cuidar somente da parte de dados de determinada empresa. Hoje tem curso para isso? Tem curso já no Brasil? Como que está essa formação desse DPO, né? Não, tem sim. Tem alguns cursos de formação, sim. Tem algumas empresas daqui do país, né, e de fora do país, mas que tem sede aqui, que fornecem uma certificação, né, não é obrigatório, não é obrigatório, não tem, a lei não prevê isso, mas existem sim alguns cursos que você pode fazer, que você pode procurar, justamente para você conseguir abarcar essas áreas, né, de processos, a parte jurídica, a parte de tecnologia da informação, ou segurança da informação e proteção de dados, mas existem cursos, sim, que deixam você, lógico, que atestem, né, a sua capacidade e competência para poder exercer a função de encarregado de dados. A gente aqui no Brasil discute muito essa questão do excesso de legislação, excesso de leis, e depois desse excesso de leis, a gente tem aquela classificação das leis que pegam e das leis que não pegam, né? Algumas vêm com esse caráter de fiscalização, são bem intencionadas, mas muitas delas, embora todos esses requisitos, elas não pegam, né? Um exemplo clássico que eu costumo comentar com meus
né? Nos Estados Unidos é a lei que determinou, talvez alguns não lembram, outros lembram, que determinou que os carros tivessem um kit do seu código, por exemplo, logo depois muita gente comprou, né? Muita gente cumpriu a lei e essa lei acabou não pegando. E outras que pegaram, como o próprio cinto de segurança. Hoje as pessoas, a primeira coisa que fazem quando entram num carro é colocar o cinto de segurança, e na época que foi implantado, a maioria, né, dizia que isso não ia pegar. Você acredita, né, como alguém que estuda essa legislação, você acha que essa legislação ela vai ou não pegar? Olha, Ricardo, eu vou te dar aqui dois motivos, tá? Ela já pegou, né? A lei já pegou. Até porque, por uma questão política, aí houve demora, né, de realmente ela iniciar a vigência, mas nesses próximos dias agora já vai vir muito provavelmente uma sanção presidencial, independente da questão jurídica de exatamente quando ela entra, o início da vigência dela, ela vai iniciar. Eu costumo comparar a Lei Geral de Proteção de Dados da mesma forma que chegou aqui para nós o Código de Defesa do Consumidor. Os empresários diziam que era impossível aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque teria que pegar um produto, tem que ter uma embalagem específica, dizer exatamente qual é o peso, dizer as características, sabe, as informações nutricionais. O que os empresários diziam? Que isso inviabilizaria todo o negócio, porque já tinha coisas em produção, ia ter que parar a produção, iniciar, isso ia ser perda. Então existiu uma comoção não, um movimento, né, batendo de frente com o Código de Defesa do Consumidor na época, que dava para entender que ele também não ia pegar, não ia emplacar. E eu digo isso do LGPD, a mesma coisa. Então ela já pegou, é questão de direito fundamental isso. E não tem como retornar isso. Nós estamos no caminho da evolução. Esse movimento é mundial, não é aqui do Brasil. E o outro motivo que eu te dou, Ricardo, é que isso não só para você, mas para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Isso começou nos Estados Unidos, com a Cambridge Analytica, lá, a empresa envolvida com a eleição do Donald Trump. E acontecido isso, a Europa criou um movimento de criar a GDPR, né, que é a lei, né, da União Europeia que regula a proteção de dados pessoais. E logo na sequência os Estados Unidos também veio através do Ato da Califórnia regular isso também. Agora o interessante, só para mostrar aqui como a LGPD veio forte aqui para nós, essas duas legislações, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, elas têm a previsão ou a sugestão de que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos não se relacionem com organizações que não tenham o mínimo de legislação com relação à segurança da informação e proteção de dados. Então a lei aqui para nós não é uma questão somente interna, é uma questão de relações internacionais. Então não é uma lei que vem somente onerar, que vem trazer uma obrigação maior, não é somente isso. A gente está no caminho de uma evolução. Não tem como agora a gente andar para trás. Falar, não, então o dado não é tão importante. Mas como não? Qualquer negócio é baseado em métricas. A escolha de um cliente é baseado em métricas. O desenvolvimento de um produto ou de serviço é baseado em dados. E como é que não vai haver controle sobre esses dados se esses dados não pertencem, por exemplo, às empresas? É lógico que esses dados vão poder ser usados, evidentemente. Mas tudo vai depender agora de quem é o dono do dado. Ele precisa permitir. Esse é o detalhe. Então não tem como dizer que essa lei não vai pegar. Tá? Ela já pegou, ela já está em andamento, até porque, mesmo a gente já sabendo aqui que as sanções administrativas previstas na lei, elas só vão iniciar a vigência lá em agosto de 2021, né? Mas tanto o Ministério Público, como o PROCON, ou como pessoas individuais, como nós, os titulares de dados, já vinham iniciando tanto sanções administrativas como sanções judiciais contra empresas que não obedeciam princípios previstos na LGPD, como o princípio da transparência, da informação. Então já existia isso. TikTok foi multada, Google foi multada, Facebook foi multada, Netshoes foi multada.
A Hering foi Pode multada. parecer um gasto, né? Pode parecer um gasto da adaptação das empresas perante essa legislação. Mas pelo que você está me dizendo, serão exigências, inclusive internacionais, o que denota que, na verdade, não é uma despesa, é um investimento da empresa, sob dois aspectos. Primeiro, porque ela, obviamente, será a nova ordem mundial, no sentido de que as empresas internacionais vão exigir que as empresas com quem elas negociem tenham um sistema de proteção desses dados. E, ao mesmo tempo, as empresas que, em tese, vão se adaptar a essa nova legislação de custo, claro, mas elas estão investindo numa forma de, inclusive, poder vender isso como marketing, de que é uma empresa adaptada, o que traria segurança para os consumidores. É isso? É exatamente isso, Ricardo. O que os empresários e os empreendedores têm que ter assim, uma noção é que isso está vindo de cima para baixo. Então não tem como um empresário médio, de médio porte, até de grande porte, dizer, eu não vou fazer ou vou deixar para depois. Porque as grandes empresas mesmo, elas sempre precisam dos menores. Lógico, para prestar o serviço, por uma questão de atividade meio, isso não tem problema. A questão é que essas grandes empresas, até por conta do porte econômico, se já não estão adequadas, estão em fase de adequação. Isso é fato, isso não tem a menor dúvida. Só que tem uma coisa, elas não vão se relacionar com empresas que não estejam adequadas. Porque existe uma questão de responsabilidade, tá? A lei vem trazendo quem é o operador do dado, quem é o controlador. Então, quem coleta dado via de regra é o controlador. E a responsabilidade sempre é em cima do controlador. Então, essas grandes empresas, elas não vão querer se relacionar com as empresas menores que não estiverem seguindo as regras da LGPD. Por quê? Porque essas empresas menores, aqui no exemplo que eu dei, elas seriam operadores dos dados, não os controladores. Só que se vazar, por exemplo, um dado de uma empresa menor, a responsabilidade é da empresa maior. Então a menor vai ter que se adequar. Então é como se viesse uma exigência do mercado. Ela vai ter que se adaptar, tem um custo para isso, natural, de implantação de projeto de adequação LGPD. O ideal é que essas empresas menores usem isso como diferencial no mercado. Então imagine você, né, que se adequou à lei ou que está em fase de adequação, vendendo o seu produto, o seu serviço, e ainda desenvolvendo o slogan, cuidamos dos seus dados, nos preocupamos com os seus direitos, estamos de acordo com a LGPD. Você já está na frente do seu concorrente, assim, não tem a menor dúvida. Sem contar que a nossa geração aqui, nossa geração é de transição, Ricardo. A gente nasceu analógico e está virando, nós estamos nos transformando em digitais. Mas existe uma geração que é somente digital. Esta geração se preocupa muito mais com os dados do que a gente, porque eles já nasceram vendo isso, percebendo isso. Então, essa geração, ela não pensa duas vezes. Ela quer que o dado dela seja protegido. Definitivamente, ela se preocupa com isso. Então, essa geração é o que vai definir se sua empresa vai durar 10, 2 ou 20 anos. Por isso que eu digo que a implantação da LGPD, né, a adequação a ela, é um diferencial no mercado. Então, quem correr na frente vai realmente dar um salto aí na venda, no desenvolvimento dos seus produtos e seus serviços. Muito bem. Então, existe uma consciência da adequação à legislação, justamente para que você possa se diferenciar do mercado, você possa oferecer aos seus consumidores justamente essa segurança de que os dados dela estão protegidos. E existe a sanção por não cumprimento. Então, assim, ou a pessoa faz pelo bem, ou seja, consciente de que ela pode investir nisso, né, perante o mercado e perante aos seus consumidores, mas também, se ela não fizer, ela tem as sanções da lei. Quais são essas sanções? Então, Ricardo, as sanções previstas na lei são as sanções administrativas. Essas sanções só entram em vigor, só passam a valer em agosto de 2021. Temos como exemplo multa, tá? Multa de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais, então uma multa bem salgada. Mas também tem multa de advertência,
tem multa de publicização da infração, quer dizer isso. Então, se eu fui autuado, né, lógico, a gente está falando aqui sem saber exatamente qual foi a violação, tá? Mas uma das punições, eu fui autuado, e qual seria a minha punição? Eu tenho que todas as minhas redes sociais, ou seja, onde eu sou visto de forma pública, onde a minha empresa é vista, e lá eu tenho que falar, olha, eu fui autuado porque eu não observei determinada regra prevista na LGPD. Então isso, lógico, isso mancha a reputação de uma empresa. Também tem a punição sobre, essa talvez seja uma das mais graves internamente para a empresa, é o bloqueio ou suspensão da base de dados. Então pensa, Ricardo, se você tem uma punição dessa, você não consegue mais, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue pagar funcionários, você não consegue fazer nada. Então é uma punição bem grave, bem rigorosa. Mas eu friso aqui que, independentemente destas sanções administrativas, que só vão iniciar lá em agosto de 2021, o importante é que as pessoas saibam. Pouco importa isso agora, gente. Porque as sanções judiciais já estão valendo faz tempo. É isso que o empresário, o empreendedor tem que ter em mente. Então não adianta pensar, eu não vou fazer adequação agora, não vou implantar nada agora, porque a punição é só ano que vem. Não é. O Ministério Público está ativamente já atento a isso, já vem punindo empresas, o PROCON também, os titulares de dados também já estão começando a fazer isso, e vão começar, isso vocês não têm a menor dúvida, né? Basta uma notificação para a empresa perguntando como você cuida do meu dado. Basta, se você não trouxer as explicações de acordo com o que está previsto na lei, você já violou a lei. Isso já justifica, em tese, né, a propositura de uma ação civil. Tá? Então, muito cuidado. Esse é o recado. Não esperem, não achem, né, que porque a punição administrativa será só ano que vem, que você não precisa se adequar agora. Não, isso é urgente, precisa se adequar agora. Né? Não é para deixar para depois, não. Então vamos supor que a empresa esteja nos ouvindo aqui, porque a audiência aqui é grande na Guardiã da Notícia, e que a empresa, primeiro ela queira saber se ela precisa ou não se adequar. A gente já disse aqui que essa avaliação deve ser feita, mas a princípio todo mundo que tem algum tipo de dado nos seus cadastros vai ter que se adequar, seja ela uma floricultura ou seja ela uma empresa maior. Quem ela deve se socorrer, para onde ela deve procurar, quem ela deve consultar? Já existem empresas que prestam esse serviço? Como que a empresa dá o primeiro passo e quais são esses passos a partir desse primeiro passo para que elas possam se adequar a essa legislação, ainda que, por conta acho que dessa pandemia, né, porque me parece que a lei entraria em vigor agora em agosto de 2020, a pandemia fez com que a gente tivesse esse prazo prorrogado, ou seja, aqueles que ainda não sabiam ou não tinham nem ideia dessa legislação ganharam um fôlego aí. Então, graças a esse fôlego, o que elas têm que fazer para se adaptar? O primeiro passo e os passos seguintes. Olha, Ricardo, o ideal mesmo, né, é você ter uma consultoria para fazer uma verificação exata, né, de como está a sua empresa, né, do que está acontecendo com ela, como é o fluxo de dados na sua empresa, como funciona o seu negócio. E a partir daí existe uma sequência, né, de atos, uma metodologia para que você inicie um processo de adequação. Mas é interessante, né, que a empresa tem em mente que não é uma implantação de ferramenta, não é isso, é muito longe disso. É um conjunto de fatores. Então, essa adequação, ela leva em conta o aspecto jurídico, o aspecto tecnológico e o aspecto de processos. É isso que a empresa tem que ter em mente. Então, ela não pode pensar que você vai colocar uma ferramenta lá e vai estar de acordo. Não é. É um trabalho contínuo. Então, pense que se você conseguir se adequar à LGPD agora, você pode ter novos negócios dentro da sua empresa. Você pode comprar novos produtos, oferecer novos serviços. Estes novos serviços, será que eles vão estar de acordo com a lei? Quem tem que avaliar isso? É quem está fazendo a implantação. Então é um trabalho contínuo, de manutenção daquilo que está sendo feito. E esse trabalho não é a curto prazo. Ele demora. Tem adequações que demoram anos aí. Isso tudo depende do tamanho do fluxo de dados das empresas.
tá? Mas o ideal é que a empresa ela tem que ter em mente que o projeto traz é uma organização com relação aos dados. É isso que o projeto traz. Só que dentro dessa organização, a gente não pode esquecer que existe um trabalho que é o que mais importa dentro do trabalho de conscientização. Porque não adianta você estar legalmente dentro das regras previstas na lei, você conseguir, de forma tecnológica, garantir a segurança destes dados, só que não existe conscientização. De quem? De quem trabalha na empresa, de quem conduz a empresa, dos prestadores de serviço, dos colaboradores, dos terceiros, dos clientes. Então, é um trabalho de conscientização. Este trabalho, ele é tão importante quanto os demais dentro do processo de adequação. Agora, pelo outro lado, né? Porque, afinal, independente das nossas condições, somos sempre consumidores, né? Sempre estamos a consumir algo. Do meu lado aqui, como consumidor, o que eu posso exigir da empresa em relação ao cuidado com os meus dados e, eventualmente, se eu tiver algum problema ou se eu vislumbrar uma possibilidade de um problema ou se eu vislumbrar que aquela empresa ela não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, aonde eu me socorro para fazer uma denúncia, para reclamar? Quais são as minhas armas, os meus elementos para que eu possa, como consumidor, avaliar aquela empresa? Sim, então eu não vou falar todos os direitos aqui, que são vários, tá, Ricardo? Mas, por exemplo, hoje, o titular do dado, o consumidor, ele tem direito à portabilidade do dado. O que quer dizer isso, né? Vamos supor que eu trabalhei em uma empresa e eu saí, eu fui mandado embora, não vem ao caso o motivo aqui. Mas eu encerrei, então, o meu contrato de trabalho. Só que da mesma forma que eu saí desse trabalho, eu consegui um outro. E eu preciso lá preencher dados, cadastros, os mesmos dados que eu tinha na empresa anterior. Então eu posso solicitar para essa empresa, olha, eu quero a portabilidade dos meus dados que estão aqui para lá, para outra empresa. É lógico que eu estou dando um exemplo aqui, gente, bem genérico, tá? Porque existem outras implicações, uma questão de base legal, mas só para vocês entenderem que você pode agora pegar os dados que você tem em uma empresa e levar para outra. Aí, Ricardo, você percebe que a empresa elas têm que estar preparada para possibilitar, ou seja, para fazer valer esse direito. Então, ela tem que ter, de forma tecnológica, como fornecer, ou pode ser um arquivo de mídia, mas tem que fornecer para o titular do dado, para o dono do dado, para que ele exerça o direito à portabilidade. Deu para entender? Entendi. Existe o direito... Agora... Pode falar, Ricardo. E a quem ele reclama? É o PROCON? Existem medidas judiciais que você tem conhecimento? Como que está isso, tanto administrativamente ou no judiciário, essa proteção, Sim. Já que a lei ainda ela está em vigor, mas ela só traria essas sanções futuras? Para quem que o consumidor hoje reclama? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das funções dela é exatamente essa, é receber as reclamações dos titulares de dados, né? Então, só que como ela ainda não foi constituída, então o titular de dados não consegue fazer a reclamação para ela, para essa autoridade. Mas o titular de dados, tá, eu não vou falar consumidor aqui, gente, porque nem sempre essa figura, ela é um consumidor, tá? Então o titular de dados, ele pode fazer a reclamação para o PROCON, para o Ministério Público, ele pode ingressar na Justiça. Tudo por quê? Porque não houve obediência, ou seja, não foi cumprida determinada lei, determinada disposição prevista na lei. E são diversas as disposições, mas tudo por quê? Mesmo que agora, ainda nesse período aqui que a gente está entre o Senado ter retirado da votação a questão do adiamento da LGPD, até a sanção presidencial, mesmo dentro desse período, tanto o Ministério Público, PROCON, ou por meio de uma ação judicial, a empresa que violar direitos do titular de dados, ou que violar disposições referentes à transparência, à finalidade, à necessidade, também pode sofrer sanções. É isso que é o interessante, tá? E são sanções, enquanto a lei não tiver o início da vigência, são sanções que não são aquelas previstas na LGPD, porque ela não teve a vigência iniciada. Então são sanções previstas aonde? Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei Carolina Dickmann,
Então, vocês percebem, o fundamento, ele é exatamente ele é baseado em outras legislações. Por quê? Porque a LGPD não está em vigor, não está no início de vigência. Só que todas essas sanções, elas também fazem parte da LGPD. Por quê? Porque a LGPD é uma lei única agora, que vem trazendo disposições específicas sobre segurança da informação e proteção de dados. Mas nada impede que outros dispositivos, que outras legislações disciplinem o prejuízo ou a violação dos dados pessoais dos titulares. Daniel, a gente, infelizmente, está caminhando aí para o final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, que foi enriquecedor. Não tenho dúvidas que foi para mim, como sempre é quando te encontro, mas também a todos os nossos telespectadores, todos os nossos ouvintes aí da Guardiã da Notícia. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, se a gente eventualmente não abordou alguma coisa que você acha importante falar agora, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente depois, obviamente, te agradecer aí por tudo que você nos passou. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço aqui na rádio, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né, principalmente tirando questões técnicas, né, que é muito difícil das pessoas entenderem. Então, trazer aqui de forma clara, espero que eu tenha sido de forma mais transparente passado os conceitos, né, o que realmente a lei, o objetivo da lei, o que ela vem trazendo. Espero que todo mundo tenha entendido a necessidade, né, da lei. É isso que é o conceito aqui que eu queria trazer para vocês. Então, entendam que realmente a gente está querendo proteger o cidadão. A empresa, ela vai continuar usando o dado do cidadão, é evidente que vai, né, porque ela tem os objetivos próprios, só que isso não pode ser de qualquer jeito mais. Existe um controle agora, existe um regramento. E o último recado que eu quero deixar, não deixem isso para depois. As sanções judiciais estão aí, sanções do PROCON estão aí. Então não pensem que é porque as sanções da LGPD vão iniciar somente o ano que vem, que está todo mundo bem, que está tudo livre. Não é isso, gente. Então não esqueçam, a adequação LGPD é para ontem. E usem como diferencial no negócio. Não pensem isso no custo. Tá? Então usem como diferencial no negócio. Esse é meu recado, Ricardo. Muito bom. Eu queria dizer que é uma honra, uma satisfação enorme ter recebido você aqui. Agradecer demais a sua presença. Eu sei que foi um pouco um convite meio em cima da hora, mas você prontamente atendeu e não só cumpriu o seu papel como alguém que conhece bastante, mas cumpriu o seu papel cidadão de poder trazer essas informações que para muita gente era algo distante ou que as pessoas não sabiam ou nem sabiam que teriam que se adaptar. Então a gente te agradece demais, em nome aqui de todos da Guardiã da Notícia, agradecer demais sua presença. Eu que agradeço pelo convite novamente, Ricardo. Agradeço ao Guardiã da Justiça também pelo convite, por abrir esse espaço aqui para a gente falar desse tema. E fico aqui à disposição para ajudar no que for preciso e tirar as dúvidas daqueles que precisarem ou quiserem entender um pouco melhor sobre esse procedimento de adequação da LGPD. Muito bom. E eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder receber aqui meu amigo Daniel, fazer essa estreia desse programa aqui, eu como apresentador, mandar um beijão aqui para a Gabi Tricânico, que confiou aí na gente, mandar um abraço e um beijo para toda a equipe aí da Guardiã da Notícia e desejar a todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão nos acompanhando aí em todas as plataformas da Guardiã da Notícia, um grande beijo e uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Você ouviu a Guardiã da Justiça. Música